eletrônico com um pequeno microfone que amplifica os sons. A perda da audição afeta as pessoas por diferentes causas, tá? Por isso, a prescrição de um aparelho auditivo deve ser realizada por um médico especializado. E para falar sobre o assunto, eu recebo a médica otorrinolaringologista, olha, tá vendo como eu falo bem direitinho? Edinara Rodrigues, seja muito bem-vinda, né? Olha, eu falei bem certinho, né? Que o povo às vezes fala, né? Eu falo assim, eu vou ali no otorrino, que é mais fácil. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. E de fato, doutora, a perda auditiva ela pode acontecer por vários fatores. Não necessariamente a pessoa precisa nascer com essa perda auditiva. Não é assim? Exatamente. É um assunto super importante, né? De conscientização dos pais. Então, nos primeiros sinais de vida do seu filho, se você nota que ele está com dificuldade nos balbucios, se ele não vira o rostinho para você quando chama, e principalmente se o teste da orelhinha, que é um teste de triagem auditiva, der negativo. Então, não hesite em procurar o atendimento médico, né, e ir até o médico, o otorrino. É importante que mesmo se esse exame, né, de triagem auditiva, do exame do teste da orelhinha, se esse exame for ok, você tem que ficar atento, porque é um exame de triagem. Não quer dizer que a criança não possa ter uma perda. E aí, doutora Inara, a gente tem uma imagem de um audiograma. E aí eu gostaria muito que a senhora explicasse para a gente, de fato, como é que ele é. Eu gosto muito dessa imagem porque você percebe o quê? Existem alguns tipos de perdas, tá? Muitos pacientes dizem, eu tenho 50% de perda. Na verdade, o que acontece são os graus de perda. Esses graus podem ser leve, uma perda moderada, severa ou profunda. E você já percebe, Ingrid, que na perda leve, o paciente que tem essa perda auditiva, ele já vai ter alteração de fonemas. Tá? Então, olha só o número de fonemas, né? A quantidade de fonemas que essa criança, que esse adulto vai ter dificuldade em ouvir. E nessa dificuldade vai ter a alteração na aprendizagem, vai ser aquela criança que vai ter dificuldade na escola, que vai escutar a televisão com um volume mais aumentado, né? Intensidade mais alta. É aquele idoso que se isola, que não quer muita conversa com a família, com vergonha de perguntar o quê? Repete para mim. Fala um pouquinho mais Fala um pouquinho mais alto. E isso realmente é uma das queixas dos idosos e isso pode levar até a depressão mesmo. A gente está falando tanto de criança até idosos. E a senhora até já falou assim que alguns sinais que os pais têm que ficar atentos, né? Isso. Mas assim, quais são as principais características, né? E quais são as principais causas? Exato. Então, assim, existem várias causas da perda. Pode ser uma perda genética, né? Um caso de presbiacusia ou uma criança que tem uma perda genética e tem uma perda desde pequenininho. Pode ser uma causa que a gente chama de ototóxica. Alguns medicamentos podem levar essas alterações auditivas, perdas que podem ser provocadas por bactérias, por vírus. No caso, a gente viu na época da Covid, né? Durante a Covid, algumas pessoas que tiveram perda auditiva. Nesse caso, é momentânea ou não? Pode ser reversível ou não. Tá? O acometimento do nervo auditivo muitas vezes não é reversível. Por exemplo, se o paciente tem uma perda que a gente chama de perda súbita, né, o tratamento adequado no momento certo, assim que você perceber qualquer alteração na sua audição, procure o médico, porque em alguns casos pode sim ser reversível. É difícil para a pessoa perceber? Existem alguns sinais, como aquela sensação de água no ouvido, a plenitude, o zumbido também pode estar perceptível. Nos adultos é mais fácil de a gente conseguir visualizar isso, nas crianças nem tanto, por isso que os pais precisam estar atentos, né? Existe assim, uma data, a gente fez esse teste, meu filho quando nasceu a gente fez esse teste da orelhinha, que a gente chama, e depois eu preciso ficar refazendo de quanto em quanto tempo? O teste da orelhinha a gente pede para ser feito nos primeiros 30 dias de nascido, preferencialmente os primeiros 7 dias. Se esse exame der alterado, a gente necessita repetir esse exame, tá? Muitas vezes necessita de outros exames como o Bera, um exame de imagem, que é o PEAT no caso, mas anualmente, se você não tem nenhum tipo de perda, se sua audição está ok, se você não tem nenhuma dificuldade, anualmente a gente pode realizar esse exame. Agora, se você é uma pessoa que trabalha com ruídos, que está percebendo alguma alteração, se você é pai, percebe que seu filho está assistindo televisão, que está desatento,
lento, está assistindo televisão de forma com intensidade e volume mais alto, assim, a gente precisa fazer com esse período menor. Para as crianças que agora elas estão muito nas telas, doutora, às vezes fica com fone de ouvido, fica lá. Esse fone pode ser prejudicial, pode causar também uma perda auditiva? Sim. Pode sim, depende do volume, da intensidade, na verdade, desse aparelho, né? Principalmente os intracanais, né? Aqueles fones de ouvido, que alguns adolescentes gostam de ouvir videogame, né? Ouvir uma música, um rock, e mesmo em caixa de som, né? Ir para uma balada e ficar próximo à caixa de som, isso é extremamente prejudicial. Tá? Então, isso pode sim levar a perda súbita, uma perda auditiva naquele momento. O paciente vem depois de uma festa, ouvir um zumbido que pode ser momentâneo e pode sim ter uma perda irreversível por conta do barulho. Às vezes a gente fala, e até vê na internet, muita gente fazendo essa limpeza do ouvido. Quando é que ela deve ser realizada? Ela deve ser realizada no consultório? É importante você ter falado isso, porque algumas perdas são momentâneas, provocadas por um cerume impactado. Então, por isso que é necessário essa avaliação do otorrino, porque retirando esse cerume que está impactado, na mesma hora o paciente vai sentir um conforto, né? Então, foi uma perda momentânea, não foi uma perda que agrediu o seu nervo auditivo, que gerou uma perfuração, enfim. Então, existem as perdas de condução, a perda do nervo, existem essas perdas no tipo de uma otite fúngica, de um cerume impactado, que resolvendo o problema, vai estar tudo certo. E aqui eu tô vendo que você trouxe várias... Como é que a gente chama? Esse daqui são os nossos pontos, né? Que a gente utiliza, os nossos pontos eletrônicos, mas tem vários aparelhos aqui também, inclusive trazendo de forma lúdica para as crianças. Exato. Eu gosto muito de apresentar isso para os meus pacientes, né? As diversas possibilidades de aparelho auditivo. Antigamente, os pacientes tinham muito esse estigma do aparelho auditivo grande, que tinham vergonha. Hoje em dia, a gente tem vários, né? Tem um aparelho retroauricular. Você vê, Ingrid, que é pequenininho, né? Então, praticamente nas mulheres não dá nem para ver, né, a colocação. Existem os aparelhos intracanais, os retroauriculares. Hoje em dia tem alguns aparelhos auditivos que não precisam mais estar trocando a bateria, que você pode colocar aqui na caixinha da bateria, é recarregável essa bateria, então basta colocar aqui na caixinha que o paciente está carregando. Existem aparelhos de forma lúdica, né, para as crianças, que eles podem personalizar, colocar adesivos, a cor do jeito que ela quer. Para as menorzinhas tem esse clipe que a mãe pode já colocar na roupa da criança, permitindo com que ela tenha mais segurança, né, e não perder o aparelho auditivo. Então, existem vários tipos de aparelhos para cada tipo de perda, né? Não adianta você usar o do seu vizinho, tá? Cada tipo de perda vai ter um aparelho auditivo específico. E aí, um recado para as mães, né, que é mais difícil, doutora, é que preste atenção nos seus filhos mesmo, veja se tem alguma alteração. Entendo isso, não use, procure um médico. Exatamente, é isso mesmo. Não prolongue o que pode ser resolvido. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid. Seja sempre muito bem-vindo. O Instagram, olha, tanto da doutora quanto da Auditon tá aí na tela para você já seguir. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer tirar dúvidas sobre os aparelhos, se você acha que tem alguma perda auditiva, não hesita, já vai lá e já fala contigo, né? Exatamente. Pode mandar um direct. Muito obrigada, doutora. Um beijo. Olha só, atenção, tá? Servidor